Começar para gravar. Pronto. F aí no chat. O Laudino está perguntando aqui, qual é esse programa que você está usando, professor? Aí eu pergunto, que programa você está se referindo? O programa que eu estou utilizando para editar o texto ou o programa que eu estou utilizando para compilar o programa? Ou ainda, o programa que eu estou utilizando para fazer a minha máquina virtual que vocês estão vendo aí? Para editar o texto, eu estou utilizando o programa Sublime Text. Deixa eu botar ele aqui, ó. E Sublime Text. Se vocês quiserem, vocês conseguem baixar ele gratuitamente no site. Você vem aqui, ó, Sublime Text. Você vem no site dele aqui, ó, sublimetext.com. Clica aqui, download para Windows. Ele vai baixar o instalador e ele vai instalar. Ele é bem pequenininho. Bom, bem pequenininho é exagero, né? Razoavelmente pequeno e bastante leve também. Por que que você não usa um que tem um compilador junto? Eu acho que eu tinha respondido essa pergunta na última aula síncrona que eu fiz com vocês, mas eu respondo de novo, não tem problema. A questão aqui, eu poderia utilizar um ambiente de desenvolvimento integrado que já vem com compilador, já vem lá com um botãozinho para você compilar e tudo mais. Eu não faço isso porque, na minha visão, como professor, não é didático para os alunos. Porque eu quero que vocês aprendam como compilar o programa utilizando as linhas de código. Afinal de contas, vocês são de engenharia elétrica, certo? Então, querendo ou não, mais para frente, vocês vão precisar utilizar compiladores para microcontroladores, para FPGAs, para PLCs. PLC eu acho que não é preciso de compilador, não sei. Enfim, vocês vão precisar utilizar compiladores e muitas das vezes o microcontrolador que você vai querer utilizar não tem uma interface prontinha para você simplesmente colocar, apertar lá F5, ele compilar para você e fazer tudo. Então, muitas das vezes você vai ter que utilizar o compilador na mão mesmo, indo lá na linha de comando, digitando lá GCC e tal, para gerar o programa. Então, no sentido que eu quero que vocês aprendam a utilizar o compilador manualmente, eu estou fazendo desse jeito. Vocês podem utilizar o jeito que vocês preferirem. Se vocês preferirem a interface do Visual Code, do Visual Studio, do. Quais, quais outros que tem? Nem, nem lembro, tem vários. Tem o Code Blocks, tem. Deve ser. Rafael tá perguntando aqui, professor, precisa pôr o ponto .exe no final? Tipo, GCC programa.c menos o programa.exe. No Windows você precisa, porque essa chamada extensão é esse ponto alguma coisa no final que indica para o Windows o tipo de arquivo que aquele arquivo é. Se você colocar, por exemplo, programa.doc, o Windows vai identificar aquele arquivo como um documento do Word e vai tentar abrir como um documento do Word. Se você botar programa.jpg, ele vai identificar aquilo ali como um arquivo de figura, JPEG, e vai tentar abrir, por exemplo, no Paint.
É porque eu não tô colocando ele tá automaticamente colocando ponto .ese. Ah, entendi o que você está querendo dizer. Ele automaticamente já coloca lá o ponto .ese para você, né? Então, se ele coloca o ponto .ese para você, não precisa. Mas eu faço meio que por piloto automático, digamos assim. Porque no Linux você não precisa colocar extensão, que ele mesmo já coloca a flagzinha de executável. Enfim, eu costumo colocar o ponto .ese só para poder ficar bem claro. Mas se não precisa, se ele coloca sozinho para você, não precisa colocar também. Ok, voltando aqui. Então a gente falou aqui um pouquinho do protótipo de funções. Você usa para informar para o compilador que você vai definir aquela função em algum outro lugar do código. A gente falou aqui, fez uma breve revisão da parte de funções. Vamos falar um pouco da parte de escopo de variáveis agora. Isso é uma parte bastante importante. Que é o seguinte. Como eu falei, isso aqui a gente vai falar com bem mais detalhes quando a gente for falar da parte de ponteiros e de gerenciamento de memória. Mas só para a gente falar, para a gente ter uma noção do que isso aqui é, vamos fazer a seguinte coisa. Deixa eu remover essas funções aqui, meu protótipo. Deixar só main de novo. Depois eu volto a falar do escopo com funções. Então, olha só, vou mostrar um exemplo razoavelmente simples aqui para vocês, que é o seguinte. Eu vou criar uma variável inteira chamada de x, int x igual a 12, por exemplo. E vou imprimir aqui o valor dessa variável. X vale %d, um inteiro, valor de x. Isso aqui não tem nenhum problema. Ele vai executar tranquilamente. Opa, eu chamei print, né? É printf. Então, se eu chamar aqui funções.ese, x vale 12. Nenhum grande problema, nenhuma grande novidade aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui é a seguinte coisa. Essa variável aqui tem um certo tempo de vida. Ou seja, essa variável vai desaparecer da memória depois que algo acontece. O que vai acontecer aqui? Quando que vai ser que essa variável vai sumir da memória? Para mostrar isso, eu vou criar um novo bloco de código aqui. Você pode criar novos blocos de código em qualquer lugar do programa, tá, gente? Esse bloco de código define para a gente o que a gente vai chamar de escopo. Vou botar a palavrinha aqui, ó. Escopo. Então, escopo você pode imaginar como sendo o... a região do código aonde aquela variável vai existir. Então, olha só. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada de y. Int y igual a 5. Eu vou fazer aqui, ó, printf y vale %d barra n aqui, vou botar um barra n aqui também.
E eu vou passar o valor de y. Isso daqui também não vai dar problema nenhum pra gente. O que, que o programa vai fazer? Sempre lembrando, ele lê o código de cima para baixo. Então ele vai começar aqui, ó. Entra na função main, que é a primeira função que ele executa quando você manda executar o programa. Int x igual a 12. Essa linha de código vai fazer o quê? Vai reservar na memória um espacinho para a variável x. O tamanho desse espaço da memória vai depender do tipo de dado que você escolheu. No caso, ele vai pegar 4 bytes de memória, que é a quantidade que ele gasta para poder guardar um inteiro na memória, e vai atribuir o valor de 12 ao valor dessa variável. Ou seja, vai guardar esse valor 12 dentro da memória lá reservada na variável x. Certo? Aí vai entrar aqui nesse bloco de código. Ele vai criar uma nova variável chamada de y, também inteira, ou seja, vai reservar lá os 4 bytes de memória, vai guardar o número 5 lá dentro. Em seguida, ele chama a função printf, y vale %d, vai substituir aqui o valor de y. Depois ele termina o bloco de código e finalmente imprime o valor de x. Certo? Isso aqui ele vai executar tranquilamente. Compila, funções.exe, y vale 5, x vale 12. Só que agora, cadê? Só para ficar certinho. 2 pontos aqui também. Só que agora, olha só o que acontece se eu tirar esse printf daqui de dentro desse bloco de código e botar ele aqui fora. Se eu pedir para compilar, ele vai reclamar. Olha só, ele está falando erro. A variável y não foi declarada. Aí você pensa, pera, eu declarei ela aqui, ó. Então não faz sentido ele dizer que não está declarado. E aí que entra a questão do escopo da variável. O escopo é a região do código aonde essa variável, vamos botar assim, vai existir na memória. Quando você cria um bloco de código assim, você está declarando um escopo. No sentido que todas as variáveis que você declarar aqui dentro desse bloco de código só existirão dentro desse bloco de código. Uma vez que o programa executa as instruções dentro desse bloco de código e sai do bloco, todas as variáveis que foram declaradas aqui dentro vão ser liberadas da memória. Então, o que acontece aqui? Eu crio a variável x, atribuo o valor de 12, entro no bloco de código, crio uma variável y, jogo lá dentro dessa variável y o valor 5, e eu saio do bloco. Assim que eu saio do bloco, o compilador não, vamos botar assim, o sistema operacional vai liberar todas as variáveis que você criou dentro desse bloco de código. Então, essas variáveis que você utilizou aqui dentro vão deixar de existir a partir daqui de baixo, a partir de que ele sair do bloco de código. Então, isso garante para as variáveis um certo tempo de vida para elas. Então, se você olhar aqui, isso daqui ó, define um bloco de código também para o meu programa. Então, isso também define um outro escopo, na qual, por exemplo, a variável x vai deixar de existir. Então, assim que o programa executar todas as funções aqui, retornar 0 e sair aqui do meu bloco de código, a variável x vai deixar de existir na memória. Isso é um mecanismo que o programa tem para que o programa não fique utilizando memória em excesso. E, por exemplo, quando o programa terminar, não fique nenhum
nenhum pedaço de memória inutilizado pelo seu programa. Fica lá reservado para o seu programa termina e depois aquele bloco de código fica inutilizado pelo sistema operacional porque ele estava separado para o seu programa, entendeu? Então, se o programa acaba, todas as variáveis que o seu programa utilizou são automaticamente apagadas. Então, saber utilizar blocos de código e saber identificar corretamente o escopo das variáveis é crucial para que o seu programa tenha um gerenciamento de memória mais eficiente. Novamente, vou frisar isso daqui. Nós iremos ver essa parte de gerenciamento de memória com muito mais detalhes mais para frente, quando a gente for falar de ponteiros e gerenciamento de memória. Mas por enquanto eu quero que. Eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Então, olha só. Na hora que eu criar uma função aqui, vamos criar uma função agora que multiplica dois números. Int multiplica. E eu passo dois números aqui. E agora, para poder misturar um pouquinho, ao invés de chamar de botar int aqui, eu vou colocar um float. Float multiplica, float A e float B. E olha só, na hora que eu crio uma função, eu preciso botar um bloco de código. E um bloco de código define para a gente um escopo. Significando o quê? Que todas as variáveis que eu declarar dentro desse escopo aqui, assim que terminar a função, vão ser apagadas da memória. Então, se eu criar uma variável aqui, ó, int não, float C, C recebe A vezes B, retorna C. Então, o que, que vai acontecer aqui? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, Y vale tanto, X vale tanto. Deixa eu voltar isso aqui para dentro do escopo, senão não vai existir. Só um minutinho, gente. Aí, voltei. O Rafael está perguntando aqui: pode chamar essas variáveis de variável local? Pode. No caso aqui, variável local, a gente chama meio que como um contraponto para outro tipo de variável que é chamado de variável global. A variável global fica acessível para todo o programa, né? Em qualquer lugar você consegue acessar aquela variável. Já uma variável local é uma variável que tem um escopo bem definido. Então, sim, você pode chamar de variável local. Então aqui, nós temos aqui, eu declarei a variável x, a variável y. E uma coisa interessante é, como você está aninhando escopos, no sentido que você está colocando, você tem um escopo externo aqui e depois você coloca um escopo aqui interno, né? O escopo interno consegue enxergar coisas do escopo externo como, vamos botar bem entre aspas assim, bem mesmo, como se isso aqui fosse uma variável global. Não é uma variável global, tá, gente? Isso aqui é uma variável local dentro da minha função aqui. Mas, como essa variável foi declarada antes desse escopo, esse escopo aqui vai conseguir enxergar essa variável aqui. Então, por exemplo, se eu passar esse printf daqui para cá, o programa vai continuar funcionando. Funções.exe.
Y vale 5, X vale 12. E o que eu queria mostrar aqui? Esse escopo aqui dessa função, né? Printf, o produto vale, tanto d barra n, e aqui eu vou chamar a minha função, multiplica x e y. Vamos salvar aqui, compilar novamente, funções.exe, o produto vale 0. Ué. Claro, né? Claro. Qual que é o problema aqui? X é um número inteiro, Y é um número inteiro. Aqui na função eu estou pedindo dois números float. E aqui talvez seja um bom momento para a gente falar um pouco. Não, não vou fazer isso agora não. Depois eu volto e coloco aqui os float, vai. Vou colocar aqui tudo inteiro. Int, int, int. Agora a gente compila novamente. Funções.exe. 2 vezes 5 vale 60. Agora, o que acontece? Essa variável c que eu criei aqui está dentro desse escopo aqui, certo? Isso significa que uma vez que o programa sai da função, a variável c não existe mais para ele. Então, se eu tentasse acessar aqui, ó, printf, valor de c, centro de barra n, e botar aqui a variável c. Para essa função aqui, main, essa variável c não existe. Ela foi criada dentro dessa função, e assim que saiu da função, ele saiu do escopo, e a variável foi removida da memória. Então isso aqui vai dar problema, ele vai falar que essa variável c não existe. Tá vendo? A variável c não foi declarada. Então esse é o principal papel desse chamado bloco de código. Um bloco de código define um escopo. E todas as variáveis que forem declaradas dentro do escopo, quando o programa sair desse escopo, ou seja, sair desse bloco de código, essa variável vai deixar de existir na memória. Isso serve para funções, serve para blocos de código alinhados e serve também, por exemplo, para um for. Se eu colocar aqui for int i começando de 0, i menor do que 10, i mais mais. E o que eu faço aqui depois que eu faço essa declaração do for? Eu abro um bloco de código. Se eu abrir um bloco de código, eu abri um escopo. Então, se eu criar alguma variável aqui, z igual a 10, só para mostrar que o for tá executando de fato, né? Põe o i aqui. E finalmente aqui no final eu coloco printf, dentro d, o valor da variável z. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou criando um for, e esse for define um bloco de código, define, portanto, um escopo. Então, essa variável que eu criei aqui dentro só vai existir dentro desse escopo. Então, quando terminar o for aqui, tentar imprimir essa variável z, o compilador vai reclamar dizendo que essa variável z não foi declarada. Variável c é a variável z. Esse c aqui eu vou ter que tirar, né? Tá vendo? A variável z não foi declarada. Porque essa variável só existe aqui dentro desse escopo.
Se eu tirar isso daqui, agora não tem mais problema. Vou botar aqui, ó, i mais z. Só para poder ficar claro que essa variável z aqui está sendo criada e tá executando, né? Ela existe na memória dentro daquele escopo. Então, para ir indo de 0 até 10, eu estou fazendo i mais z. Z valendo 10, então isso aqui vai criar para mim números de 10 até 20. Funções.ese. Tá aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14 até 19 são 20 números. Se eu quisesse imprimir o número 20 aqui, eu deveria colocar menor ou igual, né? Mas enfim, essa questão do escopo é uma questão bastante importante em linguagem C. Vocês conseguiram entender esse conceito de escopo? Qual que é o tempo de vida das minhas variáveis em linguagem C? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Laudino. Como as variáveis foram incluídas como inteiras... Espera. Como as variáveis foram incluídas como inteiras, a referência a elas não deveria ser %i em vez de %d? %d normalmente é o padrão para você imprimir inteiros. Se você quisesse imprimir um float, por exemplo, você poderia colocar %f. Tá aqui, o Weber acabou de responder, ó. %d se refere a inteira. Eu sei que não é muito intuitivo, né? Se você quer um inteiro, você deveria colocar %i, como você falou, mas o padrão na linguagem C é %d. Você quer imprimir algum número que é um número decimal, digamos assim. Bom, se vocês entenderam essa parte de escopo que eu acabei de passar, eu acho que para mim o meu objetivo de hoje já está cumprido, porque isso aqui é uma parte extremamente importante de linguagem C que vocês precisam entender. Todas as variáveis têm um tempo de vida e o tempo de vida é definido pelo escopo dessas variáveis. O Weber está falando ali, ó, %i permite entrada hexadecimal. Eu nunca me lembro todos os... Como é que é? Todos os flags da função printf. Tem muita coisa. Poderia usar 10 igual a i, ao invés de i menor ou igual do que 10? Se eu colocasse aqui 10 igual a i, você tem que pensar o que está acontecendo aqui. O que o for está fazendo? Esse for está fazendo três coisas. Você está colocando aqui a variável de controle, a condição para que o for continue sendo executado e como uma variável de controle vai sendo modificada a cada iteração do meu for. Então, o algoritmo que esse for aqui faz é o seguinte. Qual que é a minha variável que eu vou ficar monitorando? Opa, é a variável i. Começando de zero. Beleza. Qual que é a minha condição para eu executar uma iteração do for? Essa daqui. E ele vai fazer a comparação. 10 é igual a i começando com zero. Se essa condição aqui for falsa, ele não executa o for. Então isso aqui é falso, né? Porque i está começando de zero, e aí você começa fazendo a pergunta. 10 é igual a zero? Isso aqui é falso. Como isso aqui é falso, ele não executa a próxima iteração do for. Entendeu? Então colocar 10 igual a i aqui não funciona. Se você quer fazer um for que executa uma certa quantidade de vezes, você tem que colocar aqui que a condição é, normalmente, menor ou igual, sei lá, i menor ou igual do que 10, ou i diferente de 10 também, funciona.
mas colocar 10 e inverter as coisas, tudo bem. Você pode colocar aqui, ó, 10 diferente de i. Na comparação, o que está na esquerda e na direita, eu ia dizer que não tem diferença, mas tem, né? Só na comparação entre igual e diferente. Não faz diferença se você botar na esquerda ou na direita. No caso de menor ou igual, maior ou igual, você tem diferença matemática óbvia de você botar as coisas na esquerda ou na direita, né? Mas enfim, para que o programa execute as instruções que estão dentro aqui do bloco do for, você precisa que as condições sejam verdadeiras em algum momento. Se você simplesmente colocar aqui 10 igual a i, ele não vai executar nenhuma vez, porque logo de primeira ele vai olhar, minha condição não é verdadeira? Não, então sai do for, vai embora, vai para a próxima coisa. O Enzo está perguntando aqui, professor, se eu declarar uma função que vá alterar variáveis que eu declarei no main, peraí, deixa eu começar de novo. Professor, se eu for declarar uma função que vá alterar variáveis que eu declarei no main, eu tenho que fazer a função dentro do main também? Ou isso não interfere, já que eu vou chamá-lo no main? Hum, como é que eu posso dizer isso? Em princípio, funções diferentes têm escopos diferentes. Por exemplo, vamos botar assim. Aqui dentro eu aninhei escopo, certo? Isso significa que esse escopo aqui consegue enxergar essa variável aqui. Agora, quando você chama uma função, ele vai para outro escopo completamente diferente. No sentido que esse escopo aqui não consegue enxergar essa variável. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, deixo isso daqui, printf, x vale, centro d barra n, x. A minha variável x está declarada na função main, não nessa outra função aqui. Então, se eu tentar compilar isso daqui, o programa vai reclamar que a variável x aqui não está definida. Porque essa variável x aqui não está definida dentro desse escopo em lugar nenhum. Como você está numa função diferente da função main, ele não enxerga essa variável. Então, olha só. X não está declarado. Então, o que acontece? Como funções diferentes têm escopos diferentes, você poderia vir aqui, ó, e declarar uma nova variável chamada x. Int x igual a 7, por exemplo. Agora, essa variável x que eu criei não tem nada a ver com essa outra variável x aqui. Essa variável x que eu criei aqui, valendo 7, só vai existir dentro desse escopo e, portanto, não vai conflitar com essa outra variável x. Porque no momento que eu entrar aqui na função, ele vai criar uma variável x dentro desse escopo, e quando ele sair do escopo, para poder voltar para essa função aqui, a variável x que eu criei aqui já não existe mais. Deu para entender? Então você não consegue, não vai. Em uma função, você não vai conseguir acessar o valor da variável de outra função. A menos, é claro, que você passe como parâmetro. Então, se eu preciso do valor de x nessa função aqui, eu preciso passar como parâmetro aqui dentro. Aqui, ó, x vale 7. Esse x aqui. Então serve para os dois, o livro está falando isso aqui, tal, tal, tal. Tá, vocês ainda estão discutindo aí do negócio do printf, né?
Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui e a gente continua daqui a pouquinho. O Jefferson aqui está falando uma coisa aqui importante, que o parâmetro que você passa para sua função é só uma cópia. Você não está passando a sua variável de verdade. Então, é exatamente o que ele falou ali depois. Vai ficar mais claro quando a gente for ver ponteiros. Então, daqui o quê? Um pouco mais de um mês a gente vai ver essa questão de ponteiros. Os próximos, botar assim, os próximos assuntos que a gente vai tratar vão ser vetores. Depois de vetores, a gente vai tratar strings. Depois de strings, nós vamos tratar. É... O que mesmo? Vetores multidimensionais. Depois disso, é que a gente vai entrar em ponteiros. Então vai demorar umas boas 3 semanas aí, um mês, pra gente ver ponteiro ainda. Mas o ponto que o Jefferson trouxe pra gente é um ponto importante, que é o seguinte. Quando você passa a variável aqui, x ou y, você está passando apenas o valor dela. Em outras palavras, o que o programa vai fazer é, quando você chama a função multiplica aqui, por exemplo, x, y, pro... Vamos ver. Como que eu digo isso? O programa vai fazer uma cópia do valor da função. Então imagina a seguinte coisa. O que vai acontecer aqui é essas duas variáveis aqui, esses dois parâmetros A e B, eles vão existir dentro desse escopo. Certo? Eu estou criando essas duas variáveis dentro desse escopo. E o que o programa está fazendo aqui quando eu passo esses valores para as variáveis é copiar o valor da variável x e o valor da variável y para dentro dessas variáveis aqui. Então, quando eu faço multiplica x e y aqui, eu não estou multiplicando as minhas variáveis originais aqui. Estou multiplicando uma cópia delas. E com isso você não consegue, através dessas funções aqui, modificar o valor original das funções, das variáveis. Pelo menos não sem trabalhar com ponteiros. Depois a gente vai ver que vai dar sim para modificar o valor dessas variáveis, mas você vai ter que especificar bem, de forma bem explícita que você quer que esses valores sejam modificados. Certo? Então, por padrão, o que o programa faz é, quando você está passando os parâmetros aqui, ele cria cópias desses valores na memória, e essas cópias vão existir apenas dentro do escopo da função que você está chamando. Bom, então isso aqui vai ser uma explicação da parte de escopo. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Vamos falar um pouquinho sobre define e include. Essas duas palavras-chave aqui, uma delas que a gente está utilizando aqui, ó, include, stdio.h. O que que essa... Vamos começar falando do include. O que que esse include faz? Include é uma palavra-chave para o seu compilador fazer uma coisa antes dele compilar o código. O compilador tem várias etapas de compilação. Ele tem uma etapa chamada de pré-compilação, onde ele vai preparar o código que você escreveu para poder ser compilado de maneira mais simples, para o compilador entender melhor. Eu não vou entrar em muitos detalhes em como o compilador funciona, mas vou botar uns bem por cima. Então tem uma fase de pré-compilação. Depois tem uma fase de compilação, aonde o compilador vai pegar cada uma das funções que você escreveu
e vai transformar essas funções em código de máquina, certo? Em linguagem assembly. E cada uma dessas funções vai ser compilada num, vamos chamar assim, de arquivo de objeto. Vai ser compilado num objeto. Depois dessa fase de compilação, tem uma fase chamada de linkagem. Ou você pode traduzir como ligação, né? Que aí o programa vai ligar todas as funções que estão sendo chamadas. Então, por exemplo, aqui, o compilador vai pegar essa função multiplica aqui, vai criar um objeto. Esse objeto vai ficar num endereço de memória. Quando eu chamar aqui a função multiplica, o compilador vai traduzir essa função aqui para o endereço de memória que eu preciso chamar. Isso que é a chamada de fazer a ligação do programa. Ele vai ligar os nomes das funções e os parâmetros que você está chamando para as regiões de memória que de fato vão precisar ser chamadas para poder executar a função que você está chamando. E depois da fase de ligação, ele fornece o executável para você. Vamos botar assim uma fase de pós-compilação, não sei. Então você tem essas fases que o seu compilador passa quando ele vai compilar o seu programa. Certo? Se vocês olharem o livro texto de vocês, do Silvio Lago, né? Ele explica direitinho como é que funciona essas fases de compilação. Então dá uma lida lá se vocês ficaram com alguma dúvida com respeito a isso. Então por que eu expliquei essa questão das fases de compilação? Porque essas palavras-chave aqui, include e define, vão ser palavras-chave que vão indicar para o seu compilador coisas para fazer na fase de pré-compilação. Ou seja, antes dele começar a compilar o seu programa, antes de olhar como é que suas funções estão funcionando, se está tudo definido direitinho, se tem algum erro, antes de fazer isso tudo, ele vai fazer isso daqui que você pediu. Tá. Então ele vai fazer isso antes de compilar, antes de começar a compilar o programa. E o que essa palavra-chave include aqui vai fazer? Essa palavra-chave include, você está pedindo para o seu compilador a seguinte coisa. Compilador, vai lá nesse arquivo aqui, stdio.h, e copia ele inteiro no lugar disso daqui. Então o que o compilador vai fazer? Ele vai procurar esse arquivo aqui, stdio.h. Vamos abrir ele aqui, ó. Vamos procurar ele. Ele deve estar aqui, ó, mingw include stdio.h. Então tá aqui, ó. Esse arquivo inteiro aqui. Vamos ver quantas linhas tem? 1135 linhas. Então quando você pega aqui, quando você vem aqui e coloca include stdio.h, o que você está pedindo para fazer é o seguinte. Procura para mim o arquivo stdio.h e substitui no lugar dessa linha, você copia o arquivo inteiro aqui. É isso que o compilador vai fazer para você. Tem um detalhezinho extra aqui, que é o seguinte. Quando você coloca include e o nome do arquivo entre esses dois sinais aqui, sinal de menor e sinal de maior, você está falando para o seu compilador que o arquivo que você está querendo buscar, ele se encontra no diretório include do seu caminho. Quando a gente faz a instalação que eu mostrei para vocês do MinGW, você tem que ir lá nas variáveis de ambiente e colocar os diretórios do MinGW lá. Então, se eu posso vir aqui, deixa eu ver. Echo path. Deixa eu ver se funciona isso aqui. Olha só. Isso aqui, echo, vai basicamente imprimir na tela alguma coisa. E no caso aqui eu estou imprimindo a variável de ambiente path. Eu poderia vir aqui também pelo
lá no painel de controle, né? Ir lá nas variáveis de ambiente e mostrar para vocês. Mas o que ele vai fazer aqui vai procurar no diretório include do seu compilador o arquivo que você está indicando. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você coloca isso aqui, ele vai buscar lá nos caminhos das suas variáveis de ambiente esse arquivo aqui, stdio.h. Se você tirasse isso daqui e botasse só isso daqui, assim, include, entre aspas, stdio.h, você está pedindo para o seu compilador fazer a seguinte coisa, que é um pouquinho diferente. O compilador vai no diretório onde está o meu código-fonte do programa e inclua esse arquivo aqui. E nesse caso, ele não vai fazer. Vamos ver aqui, ó. Se bem que ele fez. Ele fez porque está no PS, né? Mas isso aqui, basicamente, você está indicando aonde você quer que o compilador busque seu programa. O código. Programa não. Onde você quer que ele busque esse arquivo. Quando você coloca aqui, ele vai buscar no caminho do diretório do seu programa. No caso aqui, ele está buscando no PS inteiro, e como eu coloquei o PS também com include, ele tá conseguindo enxergar lá. Mas tem essa diferençazinha. Tem a outra palavra-chave também, que é define. Uma palavra-chave define, você vai poder criar variáveis, não vou dizer variáveis, você vai poder criar constantes que você vai poder utilizar durante seu programa para meio que remover números mágicos do seu programa. Aí você pensa, espera, o quê? Números mágicos? Por exemplo aqui, digamos que eu tenho aqui, ó, no meu for, i menor ou igual do que 10. Esse 10 aqui é o que a gente costuma chamar de um número mágico. Porque é um número que aparece no seu programa que não tem, e meio que você tirou do nada. Então, meio que, como é que eu posso dizer? É muito bom que o seu programa ele fique bem documentado, de forma que quando uma pessoa lê o seu programa, ela consiga entender de forma clara o porquê daquelas coisas estarem ali. Então, digamos aqui, a pessoa está lendo o programa e tal, ela chega aqui e menor ou igual. Por que 10? Por que, que não é 11? Por que, que não é 20? Por que, que não é 100? Por que, que esse número 10? Esse 10 aqui eu quero que seja o número máximo de repetições do meu for, digamos assim. Então a gente utiliza esse define aqui para criar uma constante, que eu vou botar aqui, por exemplo, as constantes em C. Normalmente a gente vai escrever com todas, com tudo em maiúsculo. Então, número repetições. E definir essa constante aqui, eu vou colocar o número que eu quero aqui. 10, por exemplo. E agora, no resto do meu código, eu vou poder utilizar, ao invés do número 10 aqui, eu vou poder utilizar isso daqui, número repetições. E você vê que ele compila normalmente, tá vendo? Então agora eu consigo utilizar essa palavra inteira aqui para substituir o número 10. Aí você pensa, pera, eu meio que perdi alguma coisa aqui, né? Porque antes eu simplesmente botava o número 10 ali, agora eu tô colocando essa palavra inteira aqui só para substituir. Mas a questão aqui não é o quão compacto o seu código fica, mas sim o quão legível ele fica. Então, quando você está escrevendo um código e é necessário que outra pessoa leia o código que você está escrevendo, ou ainda que você mesmo vai ler, só que num tempo futuro, acontece demais esse tipo de problema, que é o seguinte, você escreve um certo código lá hoje, o código está funcionando super bem, beleza,
Aí daqui uns 6 meses você nota que tem um probleminha no seu código. Aí você precisa voltar no seu programa lá para corrigir. Aí você olha para aquela função que você escreveu, para aquele código, e você fala: Meu Deus do céu, o que, que eu fiz aqui? Que treco maluco é esse? Entendeu? Então, para simplificar, simplificar não, para aumentar a legibilidade do código, é muito importante que você utilize constantes para remover números mágicos e para simplificar. A palavra não é simplificar. Para melhorar a legibilidade mesmo. Então, quando você olha aqui i menor ou igual do que número de repetições, você sabe que, por exemplo, esse número 10 aqui que eu coloquei na variável z não tem nada a ver com o número 10 que aparecia aqui. Esse número 10 aqui é por algum outro motivo, e esse aqui é o número de repetições. Isso aqui também ajuda que às vezes você quer utilizar um certo número em vários lugares do seu código, é um número que aparece em várias vezes, e aí você definindo essa constante aqui, digamos aqui, o número de repetições eu utilizo aqui, eu vou utilizar aqui também, por exemplo aqui, ó, aqui, mais número repetições, aqui vai aparecer também, vezes número repetições. Aí o que acontece? Como esse número de repetições que eu criei aqui, que ele é necessário em vários lugares do código, agora está declarado como uma constante aqui em cima, se eu modificar essa constante, ele vai modificar em todos os lugares do meu código também. Então você ganha uma simplificação com isso. Você ganha em termos de simplificação com legibilidade e com redução de erros. Porque às vezes você pode, se você coloca só os números aqui, você pode substituir de forma correta os números aqui, e às vezes você esquece aqui em algum outro lugar, certo? Então isso daqui nos permite simplificar e melhorar a legibilidade do nosso código. O que significa isso daqui? Isso aqui significa que isso aqui é uma diretiva de pré-compilação. Em outras palavras, isso daqui é algo que vai ser feito antes do seu código ser compilado, da mesma forma que o include aqui. O que o compilador vai fazer? Quando ele encontra um define aqui, o que o seu compilador vai fazer é, em todos os lugares onde aparece essa constante número de repetições aqui, o seu compilador vai procurar o seu código inteiro, vai varrer tudo e vai substituir no lugar dessa constante e vai botar o número que você colocou aqui. Ok, gente? Então você tem essas duas diretivas de pré-compilação que são bastante comuns de serem encontradas em linguagem C. Existem outras, mas essas outras, mais para frente a gente fala. Como por exemplo aqui, if not def é uma delas. É isso aqui como funciona como um if. Você vai ter que também ter um endif. Mas isso aqui a gente fala outra hora. A questão de passagem de parâmetros para funções. Eu já comentei que o Jefferson falou. Quando você passa parâmetros para funções, você está fazendo, na verdade, uma cópia daqueles parâmetros. Então, quando eu chamo aqui multiplica x e y, o que eu estou fazendo é estou criando uma cópia da variável x e guardando aqui dentro uma cópia do valor de x e guardando dentro da variável a. Eu faço uma cópia do valor de y e guardo dentro da variável b. E aí eu faço o que eu tenho que fazer. Vamos falar um pouquinho de recursividade. Recursividade é uma palavra bonitinha para você dizer que a sua função está chamando a si mesma. Aí você pensa, o quê? Olha só, vou criar aqui
o exemplo mais clássico possível de recursividade, que é a função fatorial. Recursividade. Exemplo, recursividade, função fatorial. Se vocês se lembram bem, como que funciona a função fatorial? O fatorial, por exemplo, o fatorial de 5. Deixa eu abrir o Paint aqui. Pega aqui. O fatorial de 5, por exemplo, como que a gente calcula? O fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Fatorial de 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. De forma geral, o que é um fatorial de n? N fatorial vale n vezes ou n menos 1 vezes n menos 2 vezes tal, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Isso aqui é a função fatorial. É simplesmente uma multiplicação de fatores. Só que uma propriedade dos fatoriais, por exemplo, se a gente olhar aqui o 7 fatorial, ele é o quê? Ele é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se você olhar para isso aqui é a mesma coisa que 6 fatorial. Então, olha só que interessante. O 7 fatorial nada mais é do que 7 vezes 6 fatorial. Então, eu posso utilizar o fatorial como uma função que você vai multiplicar um certo número pelo resultado do fatorial do número que eu passei aqui, menos 1. Então, para eu poder criar o fatorial, para eu escrever o fatorial de 7 aqui, por exemplo, eu uso a própria função fatorial de 6. E aí você pensa, pera, aí o fatorial de 6 usa o fatorial de 5, o fatorial de 5 usa o fatorial de 4, o fatorial de 4 usa o fatorial de 3. Isso tem que parar em algum lugar, certo? Isso para quando um fatorial vale 1, né? E 0 fatorial vale... E aí, gente, quanto que vale 0 fatorial? 1, né? Exatamente. Então, o nosso programa aqui, que a gente pode escrever, nós vamos criar uma função chamada de fatorial, e essa função vai receber um parâmetro, digamos aqui, vai ser o número que eu quero calcular o fatorial. E como que vai funcionar essa função? Essa função vai fazer a seguinte coisa. Vai fazer o número que eu passei aqui vezes a própria função fatorial do número que eu passei menos 1. Vamos ver isso na prática. Vamos criar aqui, ó, int fatorial. E eu vou passar como parâmetro aqui um certo número, int n. E agora eu vou querer retornar o quê? Se eu botar 7 aqui, eu vou ter que fazer o quê? 7 vezes 6 fatorial. Então eu vou retornar aqui com o resultado para essa função, return, o próprio número que eu passei. Por exemplo, se eu passar 7 aqui, eu tenho que retornar 7 vezes o fatorial de 6. Então, vou retornar aqui, ó, n vezes fatorial de n menos 1. Maravilha.
O problema que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu deixar do jeito que está aqui. Vamos ver o fatorial de 4, só para a gente começar. O fatorial de 4 vai fazer o quê? Deixa eu escrever, botar aqui, ó. Na hora que eu colocar aqui, printf, dentro d barra n, fatorial do número 4. O que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função, vai passar o parâmetro 4 para cá, certo? Então ele vai retornar o quê? 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Então ele vai chamar de novo essa função aqui, agora passando como parâmetro o número 3. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar 3 vezes o fatorial de 2. Ele vai chamar de novo essa função. Então vai entrar de novo aqui agora, passando o número 2. Novamente, ele vai fazer o quê? 2 vezes o fatorial de 1. Ele vai chamar de novo aqui. Aí passou o número 1 aqui. Ele vai retornar o quê? 1 vezes o fatorial de 0. Vai chamar aqui de novo, passando 0 como número. Ele vai retornar 0 vezes o fatorial de menos 1. Aí você vê que já tem um problema, né? Pera. Primeiro que se eu botar o 0 aqui, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. E o segundo problema é que se eu deixar isso aqui continuando infinitamente, a gente vai para números cada vez mais negativos. Então a gente precisa botar um controle aqui. E o controle vai ser simplesmente isso daqui, ó. Se o número que eu passar aqui, o número n que eu passar, for igual a 0, eu faço o quê? Retorna 0 fatorial, que vale 1. E só para ficar mais bonitinho aqui, else. Então, olha só. Quando eu coloco n igual a 0 aqui, eu estou quebrando esse fatorial aqui, essa recursividade do fatorial. Eu estou indo lá, 4 vezes fatorial de 3, aí volta aqui. N igual a 3, então 3 vezes fatorial de 2, 2 vezes fatorial de 1, 1 vezes fatorial de 0. E aí quando entra no fatorial de 0, ele retorna 1 e sai da função. E quando ele sai da função, ele vai resolver todas as outras multiplicações que ficaram acumuladas. E aí ele vai produzir, de fato, o fatorial para a gente. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Guilherme está perguntando, mas se deixar desse jeito, ele não vai continuar fazendo do mesmo jeito? Vai ficar calculando o mesmo valor e ficar em loop consumindo recursos do PC. Não. Ele vai terminar o loop, de fato. Deixa eu botar no Paint aqui pra ver o que está acontecendo. Vou diminuir aqui, ó. Aumenta o tamanho. Agora a gente tem uma área um pouco melhor para trabalhar. Então, olha só. Digamos que eu tenho aqui a função fatorial aqui, ó, fatorial. Nossa senhora. Tá pequeno ainda. Aí. Fatorial 4. O que que a função vai fazer? A função vai fazer isso daqui. Oh, meu Deus. Aqui. Retorna 4 vezes fatorial de 3.
Quando ele fizer esse retorno aqui, ele vai chamar a função fatorial de 3, certo? Então, o que vai acontecer? Esse fatorial de 4 aqui, ele vai ficar esperando o resultado da conta do fatorial de 3. E aí, então, ele vai entrar aqui, ó. Fatorial de 3, ele vai entrar aqui. Fatorial de 3 vai fazer o quê? Retorna 3 vezes fatorial de 2. Então, para responder para essa função aqui, o fatorial de 4, quanto que vale o fatorial de 3 aqui, para poder botar o retorno, ele está esperando essa função aqui retornar o número que essa função precisa retornar. Então, ele está esperando. Aí ele entrou aqui, ó. Para responder isso aqui, ele tem que fazer a conta 3 vezes o fatorial de 2. Só que eu preciso resolver o fatorial de 2. Então, ele vai entrar aqui, esse fatorial. Então, ele vai ficar esperando essa resposta aqui. Vai fazer o quê? Retorna 2 vezes fatorial de 1. E agora ele está esperando essa resposta aqui. Ele vai chamar esse fatorial. E como que o fatorial de 1 responde? Retorna 1 vezes fatorial de 0. E agora ele está esperando a resposta do fatorial de 0. Só que o fatorial de 0, de acordo com o nosso programa aqui, não é retornar 0 vezes o fatorial de 0 menos 1. Seria o fatorial de menos 1. Nosso programa está falando aqui, ó. Se o n que eu jogar aqui for 0, eu simplesmente retorno o número 1. Então, o resultado desse fatorial de 0 é 1. E aí, o que acontece? Opa, ele retornou para mim o valor do fatorial de 0. Agora eu consigo fazer essa conta aqui. 1 vezes 1 dá 1. Então, uma vez que eu faço essa conta, ele retorna para cá, ó. Tchum. Ah, agora eu sei que o fatorial de 1 vale 1. Então, eu consigo fazer essa conta aqui. 2 vezes 1 é 2. Então, ele faz essa conta e retorna o 2 para cá. Opa, agora eu sei quanto que vale o fatorial de 2. Então, eu consigo fazer essa conta. Ele retorna 3 vezes 2, 6, e joga para cá. Opa, agora eu tenho quanto que vale o fatorial de 3. Então, eu consigo fazer aqui. Ele retornou 6. 6 vezes 4, 24. Então, no final daqui, ele retorna para cá o valor 24. Então, o Guilherme falou aqui, ó, se deixar, ele não vai continuar fazendo do mesmo jeito? Não. Porque como eu coloquei um ponto de parada aqui com n igual a 0, na hora que chegar em n igual a 0 aqui, ele retorna 1. E toda essa cascata aqui de retornos vai executar e vai retornar para mim o número no final. Então, por exemplo, aqui, ó, o fatorial de 4 ele vai responder para mim o número 24. Deixa eu comentar esse monte de coisa aqui que não precisa mais. Vamos compilar. Funções.exe. Ele tem que imprimir 24 para mim. Tá vendo? E agora a gente pode compilar com outros números. Fatorial de 10. Vamos ver quanto que dá. Isso aqui é 3.628.800. Se vocês continuarem com isso daqui, vocês continuarem aumentando o número, isso vai dar um problema. Eu vou deixar vocês pensarem o porquê que esse problema vai acontecer. Por exemplo, vamos ver. Tem como o fatorial de um número positivo dar um número negativo?
matematicamente falando. O que vocês acham? Ah, o Guilherme já tá falando ali, ó. O Rafael também vai passar a capacidade da memória. Mas diferente. Passa os bytes, acho que não. Mas diferente do que o Guilherme tá falando, vai dar erro, mas não vai dar erro. Vai dar erro, de fato, que vai dar um probleminha, vai estourar a memória, mas não vai dar erro no sentido que o programa não vai dar crash. É exatamente o que o Ítalo falou, vai dar um número diferentão. E a gente consegue calcular, de fato, qual é esse número, que vai ser a última coisa que eu vou fazer na aula aqui hoje. Então vamos ver aqui. O fatorial recebe um número inteiro e devolve um número inteiro, certo? Então vamos fazer a seguinte coisa. Printf %d, olha só, tamanho na memória de um número inteiro. %d barra n. E aqui eu vou passar o operador sizeOf, que retorna o tamanho de uma certa variável. No caso aqui eu vou passar um inteiro. Tamanho na memória de um número inteiro em bytes. Vamos compilar isso aqui, só para a gente relembrar qual o tamanho que uma variável inteira ocupa na memória, em bytes, funções.exe. E olha só, ocupa 4 bytes de memória. 4 bytes de memória, cada byte contendo 8 bits, isso corresponde a 8 vezes 4, 32 bits de memória. Então isso é um número binário contendo 32 dígitos. Um número binário contendo 32 dígitos consegue representar, vamos abrir a calculadora aqui, é científica. Pena que fica pequenininha a calculadora, né? Não tem como aumentar. Mas vamos lá. Um número binário de 32 bits consegue representar 2 elevado a 32 números diferentes. Então consegue representar. Cadê isso aqui? 9 mil, milhão. 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296 números diferentes. Como o inteiro representa números positivos e números negativos, é comum a gente dividir isso aqui por 2. Então, 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 684. É comum também, vamos botar assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver. Consigo copiar esse número? Consigo. Vou jogar aqui no Sublime. Então, vamos escrever o que eu fiz até agora. Um número inteiro ocupa 4 bytes na memória. 1 byte sendo igual a 8 bits, 8 numerozinhos zeros e uns ali, implica que int ocupa 4 vezes 8 igual a 32 bits de memória. 32 bits de memória conseguem representar 2 elevado a 32 números diferentes. Levando em conta que queremos representar números negativos, dividimos por 2. Então, 2 elevado a 32
dividido por 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 31, né? Vai dar esse número aqui. Então, nós vamos representar com números inteiros, portanto, com números inteiros, int, podemos representar qualquer número entre. E aqui que está a parte crucial, né? Menos 7. Tem que tirar 1 aqui. E esse daqui. Por que você tira esse? Porque você tem um número extra aqui no meio do caminho, que é o zero, que você também precisa representar. Então você tira um, normalmente, dos números negativos. Então, um número int consegue representar qualquer número dentro desse intervalo aqui. Então, o que acontece? Se você pegar Se a gente calcular um fatorial que dá um número maior do que isso daqui, o que vai acontecer vai dar um estouro de memória e um número que era positivo vai acabar virando negativo. Eu passei já essa parte para vocês, já expliquei como isso aqui se torna um número negativo, certo? Se vocês quiserem, vocês voltam na aula síncrona que eu passei sobre isso. Nem lembro se foi uma aula síncrona, eu acho que foi uma aula coisa gravada que eu fiz, eu não lembro agora. Mas tem uma aula que eu fiz sobre isso, e lá eu explico direitinho como que se torna um número negativo. Então vamos ver aqui, vamos ver na nossa calculadora aqui, quando que passa de 2 bilhões o fatorial. Vamos ver, 20 fatorial dá quanto? Já passou, né? Passou em muito até. 17, muito. 16, muito ainda. 13. E, e eu acho que 13 tá legal. Então o que acontece aqui se eu botar 13 fatorial? Se eu botar 12, dá quanto? Ele vai passar aqui. 12 fatorial ele vai conseguir representar ainda, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Comparar o número. Tum, tum, tum. 2 bilhões, isso aqui é 479 milhões. Então 13 é o número que eu estou procurando mesmo. 13 é o número que vai estourar a memória do inteiro. Então se eu botar aqui, se eu mandar para compilar funções.exe, nota que ele não deu um número negativo. Por quê? Ele não deu um número negativo porque ele deu uma volta nos números negativos e voltou a ficar positivo de novo ainda. É um número muito grande, era 6 bilhões, né? Então estourou a memória, ou seja, escreveu mais do que deveria na memória, e ainda assim deu um número positivo. Mas não deu o número que a gente queria, né? Porque 13 fatorial é 6 bilhões 227 milhões, tal. Deu um número diferente. Então o que aconteceu aqui foi que estouramos os números inteiros, e portanto esse número aqui é um número incorreto, vamos botar assim. Eu ia falar sem significado, mas ele tem um certo significado, né? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Vai chegar uma hora que vai estourar a memória e vai dar erro. Eu comentei sobre isso, né? Passa os bytes, tal, vai dar um número diferentão. O Ítalo falou corretamente. Rafael falou, ele vai acabar com os números da memória e vai voltar a contagem? É basicamente isso que acontece. 2 milhões, tal. Dá para pegar quantas voltas ele deu? Uh, dá, hein? Pior que dá. Mas isso... Eu nem sei se dá para falar a verdade. Depende muito do programa que você escreveu. O que vai... Novamente, eu recomendo bastante voltar na aula que eu gravei sobre essa questão de estourar o tamanho da variável na memória,
o que ele vai fazer basicamente é escrever além do espaço alocado para a sua memória, para a sua variável, né? Se você conseguir acessar esse endereço de memória que foi escrito além, você consegue recuperar a informação extra que foi perdida. Mas isso tem vários poréns. Porque às vezes essa informação extra pode ficar guardada em algum lugar da memória que acaba sendo reescrito depois. E aí você perde essa informação. Então depende muito de como o seu programa foi escrito. E quando eu falo isso, ele depende de uma forma que você não consegue de maneira consciente programar isso para que esse erro seja corrigido depois. Então seria o correto seria você declarar como double e aí você ter o fatorial funcionando direito para uma gama maior de números, né? Enfim, quando a gente chegar em ponteiros, eu vejo se eu lembro de comentar sobre isso. Ok, gente? Então, acho que o que eu tinha para falar hoje era isso, né? O horário chegou aí, deixa eu só dar uma olhada aqui nos tópicos que eu tinha separado. A parte de casting eu deixo para outra aula. O projetinho simples de menu fica para outra aula também. Eu monto um programinha mais legal, já que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. E é isso. A prova sai às 18, né? Vai sair às 18. Então deve estar sendo liberada agora a avaliação de vocês. 15 dias não, Dion, pelo amor de Deus. 5 dias de prazo. Vocês vão ter um prazo maior na próxima avaliação e na terceira avaliação também. Beleza, gente. Então é isso. O cara veio pedir pra gente fazer um jogo. Ah, sem comentários. Sem comentários. Não, o jogo é complicado demais, gente. É muito complicado. Eu posso até pedir um joguinho simples. Sei lá, montar um jogo de pôquer, talvez. Não sei. Mas isso aí a gente pensa depois, tá? Calma, gente, calma, calma. Sem desespero. Falou, gente. Até mais aí. Pedra, papel, tesoura. Aí fica fácil demais também, Ítalo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu aí por ter assistido a aula.